Hoje é o day after, o dia depois. E hoje é o dia de dizer, nesta hora, vitoriosos e derrotados precisam baixar a guarda, guardar muito bem as suas bandeiras, porque daqui 4 anos tem uma nova eleição. E daqui até lá, os líderes, os estadistas, precisam, mais do que administrar a crise grave que vive o país e os estados brasileiros, vivem os estados brasileiros, mais do que isso. Não é apenas administrar a crise fiscal da União, a crise fiscal dos estados, que é o desequilíbrio das contas públicas. As economias dos estados e do país até anda por si, pujança em vários setores. Mas as finanças do Estado brasileiro, seja do município, seja do Estado na União, a crise federativa é aguda. E o líder que emergiu das urnas, consagrado pelo voto direto, precisa assumir a condução de liderança para novos tempos. Esquecer que estamos entrando num terceiro turno de eleição. Nós encerramos a campanha eleitoral no domingo, após a revelação dos resultados pela Justiça Eleitoral. Agora são novos tempos. E o estadista que tiver a capacidade de, não só o vitorioso, também não olhar o retrovisor daquilo que considerou injustiças praticadas, dos ataques do adversário, das críticas mais duras da imprensa, não olhe o retrovisor. Olhe para frente. Pode até olhar para os lados, mas para frente é muito melhor. E o horizonte é um horizonte que sinaliza para muitas necessidades, mas a maior delas é de paz, concórdia, tolerância. Tolerância, respeito às diferenças, sejam elas religiosas, sejam elas de partidos políticos, sejam elas de gênero, sejam elas até esportivas. Tolerância, respeito. Precisamos esquecer que a campanha existiu. E se nós ficarmos ainda olhando o retrovisor, não avançamos um passo na direção da construção de um país que queremos melhor. Se Fernando Haddad, omitiu ontem, e eu o ouvi com muita atenção, o reconhecimento, a vitória de Bolsonaro, e deixou um vazio enorme e uma oportunidade perdida de ali demonstrar grandeza. De ter dito, cumprimento o adversário, mesmo que na campanha muitas coisas inadequadas tivessem sido ditas, mas elas foram ditas de parte a parte. E com grandeza poderia ter dito e reconhecido a vitória do adversário. 10 milhões de votos de diferença não é uma diferença apertada. É preciso respeitar não apenas quem saiu vitorioso, mas mais do que isso, respeitar os milhões de votos, os 57 milhões de votos dos eleitores. O eleitor é o senhor da sua vontade. E esta palavra de respeito ao eleitor, que foi votar livremente, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, a este eleitor é que a palavra do derrotado deveria ser dirigida tanto quanto do vitorioso. Esse vazio deixado ontem na mensagem de Fernando Haddad foi preenchida com 3 linhas no dia de hoje, no seu Twitter, na sua rede social. Ele escreveu: Presidente Jair Bolsonaro, desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte. Parabéns, Haddad. Mas na política, não basta apenas um gesto certo.
O gesto também, na política, tem um símbolo, a hora certa. Mas você preencheu o vazio de ontem na omissão a reconhecer o vitorioso. Quem está na oposição perdeu a eleição, é minoria. E assim como o vitorioso, que fez 57 milhões de votos, Vossa Excelência, Fernando Haddad, 47 milhões de votos, precisam ter um diálogo respeitoso em nome do Brasil, não em nome dos seus respectivos partidos. O Brasil é maior do que os dois partidos. O Brasil é maior do que as figuras que encarnam a liderança de dois projetos antagônicos. E é exatamente na sua sinceridade que eu acredito, Fernando Haddad, na mensagem do seu Twitter no dia de hoje. A oposição não pode botar fogo no circo. Não pode, aproveitando de uma situação dessa de radicalização, esse clima, imaginar que os 47 milhões de votos são todos da esquerda, são todos do PT ou são todos de partidos de esquerda. Não. Há muito voto aqui que é de gente que não tem partido e não gosta de partido político. Há muito voto aqui de dúvida, que apostaram acreditando na mensagem do candidato. Não pode o PT pensar que 47 milhões são votos do partido. Esses votos precisam ser respeitados e avaliados aqui neste número. E é exatamente essa a responsabilidade da oposição. A arrogância é um dos maiores adversários da política. A arrogância não é a melhor conselheira. A arrogância, se persistir na conduta da oposição, poderá levar a uma situação como vivemos hoje, daqui a 4 anos. Então é muito importante que esta eleição tenha deixado, senador Regufe, lições verdadeiramente eficazes à compreensão. Por que chegamos nessa radicalização? Por todos os erros cometidos pelo PT. Não podemos agora, de novo, olhar o retrovisor. É preciso olhar para frente porque os desafios são maiores. E o presidente Bolsonaro precisará ter a habilidade de fazer um entendimento com o Congresso Nacional de maneira também respeitosa, altiva. O relacionamento com o Poder Judiciário, absolutamente dentro da chamada liturgia do poder. Mas mais que isso, sinceridade, lealdade e confiança. Nas mãos dele está o comando da nação. E essa nação dilacerada por esse processo eleitoral, atacada por fake news, por dúvidas sobre fraude, sobre urnas eletrônicas, por uma facada no meio do caminho, que quase tirou da disputa Jair Bolsonaro. Houve uma tentativa de homicídio, senador. Não foi uma facada qualquer. Então é preciso compreender isso. E é preciso também que a sociedade brasileira respeite o sentimento da população. Eu posso não concordar com tudo que o eleitor deseja, mas eu tenho o dever de respeitar a vontade da maioria. Esta é a única atitude que precisamos ter neste momento, de tantos desafios, de tantas carências, com 13 milhões de pessoas desempregadas, com o Estado falido do ponto de vista de oferecer para o cidadão serviço de qualidade. E, mais do que isso, a nação, o país, precisa e quer e espera dos seus líderes esta capacidade de olhar para frente, de comandar o país para que ele se reencontre. E a oposição, se quiser sucesso, não adianta a revanche. A revanche vai apenas, a vindita, vai apenas agravar os problemas já graves que nós estamos vivendo. Não é o confronto que vai resolver os nossos problemas. Não é apagando o incêndio com gasolina. Não é botando fogo no circo. Ao contrário, quanto mais responsável for a atitude da oposição no Brasil, melhor será para a democracia. Ela deve, sim, fiscalizar rigorosamente o novo governo, nos limites da sua responsabilidade, mas jamais fazer provocações como a que alguns estão insinuando fazer a partir de terça-feira.